Olá, sou a professora Cristiane Raposo, do Colégio Líbano Brasileiro, trabalho com a disciplina de Educação Física. Um excelente dia para os nossos alunos. Hoje a nossa aula vai ser sobre futsal, também conhecido como futebol de salão, um desporto que é o queridinho de todos vocês, mas hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a história do futsal, para vocês saberem um pouquinho mais, teoricamente, do surgimento desse desporto que vocês tanto gostam de praticar. Eu comecei aqui com essa figura para vocês matarem um pouquinho da saudade que eu sei que estão sentindo e muita, porque até eu já estou sentindo, mas eu acredito que está chegando realmente a hora da gente matar essa saudade. Falando um pouquinho sobre futsal ou futebol de salão. O futebol de salão, também chamado de futsal, é uma adaptação do futebol de campo, surgida no Uruguai por volta de 1930. É uma modalidade praticada em quadra esportiva. O futsal começou a ser praticado em 1930 por jovens frequentadores da Associação Cristã de Moços, ACM, de São Paulo e em Montevidéu, no Uruguai. Devido à dificuldade para encontrar campos de futebol, improvisaram peladas nas quadras de basquete e hóquei, aproveitando as traves usadas na prática desse último esporte. O Uruguai, nos anos 30, era a grande referência no futebol. Sua seleção foi bicampeã olímpica e sede da primeira Copa de Futebol promovida pela FIFA, pela primeira Copa do Mundo de Futebol promovida pela FIFA. Sendo também primeira seleção campeã, o futebol estava em alta nos dois países e o intercâmbio dentro das ACMs era constante. Para os uruguaios, o criador do futebol foi o professor Juan Carlos Seriani Gravier, da ACM de Montevidéu. Nesta associação, um grupo de jovens alunos, empolgados com o sucesso do futebol uruguaio, praticavam-no como recreação em quadras de basquete. Assim, o professor Seriani preparou algumas regras do futsal em 1933, tomando como base 4 esportes: basquete, handebol, futebol e polo aquático. Quer dizer, de cada um desses desportos, ele pegou uma ou outra regra para assim construir as regras do futebol de salão. Do basquete, além da quadra, adaptou a falta pessoal, a troca de jogadores e o tempo total de jogo. Do handebol, o fato de não poder marcar gols de qualquer distância. Do futebol, sua condição. E do polo aquático, quase todas as regras sobre goleiro. Entretanto, os brasileiros argumentam que o jogo praticado no Uruguai não estava ainda organizado e poderia ser praticado por 5, 6 e até 7 jogadores. Nas décadas de 30 e 40, este protótipo do que viria a ser o futebol de salão era intensamente praticado nas ACMs dos dois países. Com isso, concluímos que, de fato, a prática de um tipo de futebol dentro de quadra começou na Associação Cristã de Moços, seja ela no Brasil ou no Uruguai. O futsal difundiu-se rapidamente por outros estados e na década de 50 começaram a ser fundadas as federações estaduais de futebol de salão. Até 1958, São Paulo e Rio de Janeiro disputavam a primázia do jogo, havendo divergência entre as regras locais. Tudo se resolveu com a oficialização da prática pela Confederação Brasileira de Desportos, neste ano que padronizou as regras e aceitou as federações estaduais como filiadas.
alcançando grande notoriedade. O futsal foi introduzido em clubes sociais, como o EC Sírio, pela pessoa de Habib Mahfouz, Sociedade Esportiva Palmeiras, por Vinícius Fanucci, São Paulo Futebol Clube, Raul Leite, AA São Paulo, Orlavro Donice, Clube Atlético Ipiranga, Newton Freire, Banco do Brasil, Ciro Fontão de Souza, SC Corinthians, Pedro Ortiz Filho, Associação Portuguesa de Desportos, Osvaldo Návega de Almeida e Arthur Sarches Guerra. Apenas em 1952, o professor Mahfouz criou a primeira liga de futebol de salão, dentro da Associação Cristã de Moços, em São Paulo, e implantou a ideia de criar a Federação Paulista de Futebol de Salão, o que aconteceu em 14 de junho de 1955. Um ano antes, havia sido fundada a Federação Metropolitana de Futebol de Salão, a atual Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro, mais antiga do Brasil. Legal que isso aí nos refere ao nosso lugar, né, do Estado do Rio de Janeiro na história do futsal. A criação de torneios projetou o esporte para a imprensa, através de grandes nomes na comunicação na época, como Raul Tabajara e José Antônio Inglês, Gazeta Esportiva. Em 1956, Luiz Gonzaga de Oliveira, da Federação Paulista de Futebol de Salão, criou o primeiro livro de regras, posteriormente adotadas pela FIFUSA, Federação Internacional de Futebol de Salão. Outro fato que dá ao Brasil a paternidade do futebol de salão é o fato da Federação Uruguaia de Futebol de Salão ser fundada em 1965, 11 anos depois da brasileira. Ou seja, a nossa federação foi criada bem antes. E só para que vocês entendam essa sigla, quando a gente fala aí na FIFUSA, que ela foi a primeira federação internacional a gerenciar o futebol de salão no mundo. Isso foi desde 2002. Com a fundação da Associação Mundial de Futsal, a AMF, a modalidade passou a ser organizada pela nova entidade. Então, se vocês verem essa sigla, vocês já sabem do que se trata, tá bom? Para se ter uma ideia da importância que esse tema tem, tanto para o Brasil como para o Uruguai, basta dizer que, em 1967, com a finalidade de esclarecer o mesmo, Luiz Gonzaga, com o apoio de João Avelange, então presidente da Confederação Brasileira de Desporto, organizaram no Rio de Janeiro o primeiro Congresso das Federações de Futebol de Salão. Assistiram ao Congresso catedráticos de Educação Física ligados às ACMs do Brasil e do Uruguai. Tudo indica que a primeira das conclusões a que chegaram foi que o futebol de salão é um esporte genuinamente brasileiro. No futsal, todos os jogadores devem defender e atacar, por mais que existam posições definidas. Esse esporte é muito dinâmico e permite a constante troca de posições dos jogadores. Controle e domínio. Esse fundamento consiste basicamente em controlar e dominar a bola. Geralmente, após receber um passe, pode ser feito em qualquer parte do corpo, com exceção das mãos, dos antebraços e dos braços. Passe. É considerado um dos mais importantes fundamentos do futsal. Basicamente, é o ato de passar a bola para um companheiro de equipe. Esse passe pode ser realizado a curta, a média ou a longa distância.
pelo chão ou pelo alto. E dependendo da circunstância da jogada, pode ser realizado com qualquer parte do corpo, com exceção das mãos, dos antebraços e dos braços. Então, só para frisar, não podemos tocar a bola com mãos, braços e antebraço, porque será considerado falta, tá certo? Condução de bola. Neste caso, a condução é o ato de se movimentar pela quadra em diversas direções com a bola, tendo-a sob total domínio. É um fundamento que exige muito treinamento, porque não é fácil associar tudo isso. Correr, proteger a bola e manter o foco, que é conseguir marcar o gol, né? Então é necessário aí realmente muito treinamento. Finta e drible são dois fundamentos parecidos. A diferença é que a finta é feita sem bola e o drible é com a bola. Porém, ambos têm o mesmo propósito: enganar o adversário e conseguir progredir para o gol. Então, o objetivo da finta e drible é você conseguir se aproximar o máximo possível da área do adversário para fazer um gol ou ajudar o seu colega de equipe a fazer um gol, que é o objetivo do jogo. Cabeceio. O cabeceio é um fundamento que pode ser realizado pelo jogador principalmente para 3 fins: defender a própria meta, realizar um passe para algum companheiro ou marcar um gol. Aí eu coloquei essa figura do chute, que demonstra aí, pela postura do atleta, a fisionomia do atleta, a sede que ele estava de fazer esse gol, e nos faz imaginar até a potência que teve esse chute, né? A força que foi aplicada nesse chute, só de nós olharmos a expressão do atleta. E para matar a saudade também de um chute. Vamos falar então um pouquinho sobre o chute. É o fundamento que corresponde ao ato de bater na bola com os pés, seja para tirá-la de perto da sua meta ou para tentar acertar a meta adversária e marcar um gol. Existem alguns tipos de chute, como o chute feito com a parte interna do pé, o chute feito com a parte externa do pé, chutes com o peito do pé e até mesmo de calcanhar. Ficou claro aí que isso se refere à forma que você domina essa bola para chutar. Se é com a parte interna, se é com o peito do pé, se é com o calcanhar, se é com a parte externa do pé, enfim, isso dá a nomenclatura do tipo de chute que você utilizou. Essa figura eu coloquei para mostrar os diferentes níveis de futsal, desde o educativo até o futsal de alto rendimento e, claro, sempre para remeter vocês às lembranças dos nossos jogos. Eu paro por aqui, lembrando mais uma vez que a saudade é grande, muito grande, mas que eu espero que a gente possa estar juntos muito em breve. Até a próxima semana, muito obrigada e um beijo no coração de cada um.